do pessoal. Então sejam bem-vindos, né? Temos mais um evento prévio, mais importante, né, sobre o contexto do espiritismo, que é uma das partes que a gente tem estudado, que o Arthur, né, tem estudado, o Paulo também, ultimamente, e tem trazido muitas novidades aí, que é Sócrates, né, como a gente vai ver, a filosofia grega e como ele já trouxe vários conceitos da moral cristã. Então vamos dar uma olhada aí nessas novidades com, com, com o Arthur. Né? Então façam perguntas, participem, vamos estudar juntos, como o Arthur mesmo vai dizer aí. Né? Ju, vai tocando aí com o pessoal, perguntas e tudo mais. Eu vou acompanhando esse pessoal que chega atrasado. Obrigado aí pelo comparecimento, todo mundo. Boa noite a todos. Uma alegria a gente estar junto. Aí com o nosso amigo Arthur, que hoje vai falar sobre Sócrates, Platão e a moral cristã. Seja bem-vindo, Arthur. A palavra é sua. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, Arthur. Só levantar a mãozinha, pode já abrir o microfone, como você Pode. prefere. Não, pode ficar à vontade. Eu estou com duas telas aqui, a tela que está apresentando, às vezes eu não consigo ver, então pode falar, não interromper. A ideia é a gente fazer um bate-papo, um estudo. Eu fiz uma sequência, né? O assunto ele é muito grande, ele é vasto, mas vamos ver o que a gente consegue abordar. E também nós não temos pressa, né? Se precisar ficar num tempo maior, não tem problema também. Pode ir começando aqui? Pode começar, fica à vontade. Não, só agradecer primeiro, né, a oportunidade do estudo, pedindo a Deus o amparo, a Jesus a proteção, e que as instituições, as inspirações desses momentos sirvam para todos nós, e que as lições da moral de Sócrates, Platão, da moral do Cristo, possa se fazer presente nas nossas vidas, com entendimento, com esclarecimento, para que a gente possa aplicar tudo isso no dia a dia. Deixa eu apresentar aqui. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Tá. Acho que como o Satiro falou, né, nós estamos num evento central, que é o evento com o Paulo, no contexto de estabelecimento do Espiritismo, né, que a data mudou, porque ele acabou viajando, e a Juliana já fez no sábado, né, tá lá tem no canal lá do YouTube, para quem não assistiu, poder acompanhar sobre o espiritualismo racional. E hoje nós vamos estar tentando abordar Sócrates e Platão e a moral cristã. Né? Um item que me chamou muita atenção, estudando recentemente a Gênesis, e as coisas vão saltando aos olhos, né? Porque eu já tinha lido a Gênesis várias vezes e às vezes passa batido, mas no item do capítulo 1, a natureza da revelação espírita, no item 56, né? o, vai estar lá afirmando que a moral do Cristo, né, a moral de Cristo foi ensinada por Sócrates e Platão em termos quase idênticos. Isso me chamou muita atenção e eu acabei voltando a ler as obras hoje no Brasil com uma oportunidade ímpar de nós termos traduções em fontes primárias, né, de várias obras que há 15 anos atrás, por exemplo, não tinha quase que nada disso em tradução. Muita coisa que chegava para nós era interpretação de texto de algum professor ou alguma retirada, algum recorte de algum título ou de algum tema que estava sendo estudado nas universidades, né? Então teve esse movimento e hoje a gente tem bastante coisa na língua portuguesa, né? Nesse item 56, né,
Os espíritos, eles nos falam que eles ensinam a moral do Cristo, né, pela razão de nada haver de melhor. Mas então, para que serve seu ensino se só repete o que já sabemos? Isso era uma indagação que Kardec fazia. Olha, se o Espiritismo está trazendo nada de novo, o que nós estamos fazendo aqui? Uma hora ele começa a fazer essa indagação. E aí é que começa a saltar a importância da finalidade do Espiritismo, que é o desenvolvimento moral, cunhado ali, né, de forma mais ampla pelo Cristo, né? Mas o que a Kardec vai colocar nos caracteres da revelação espírita? O mesmo poderia ser dito da moral do Cristo, né, que foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão em termos quase idênticos. O mesmo se pode dizer de todos os filósofos moralistas que repetem a mesma coisa, em todos os tons e de todas as maneiras. Pois bem, o Espiritismo vem, muito simplesmente, aumentar o número dos estudiosos da moral, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, se fazem ouvir tanto na cabana quanto no palácio, tanto pelos ignorantes como pelas pessoas instruídas. Então, eu acho que os tempos são chegados, né? Eu tenho pensado muito nisso, agora a condição da maioria de nós que estamos encarnados no planeta Terra ter a possibilidade de analisar, de fazer conjectura, de avaliar, né, as nossas ações, entender o que é da alma e o que é do corpo, né, para que a gente possa realmente fazer essa introspecção e bem viver a partir disso, com consciência, né, sabendo, com um ato voluntário, né? Então, eu acho que essa é a maior proposta, talvez todo o esforço dos espíritos tem essa finalidade, né? Cunha em cima disso, e nós vamos encontrando bastante similaridade nos conceitos que Sócrates e Platão já deixaram para nós em escritos, né? Eu estava comentando com o Satiro, acho que eu consegui reunir aqui 42 obras de Platão, né? Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreve, então nós temos aí 42 livros para estudar. A maioria desses livros são pequenos, são livros de até 100 páginas, mas você tem livros de 400, 500 páginas, também deles, né, principalmente as leis, a República, né, são os últimos diálogos. Nós vamos encontrar, né, na doutrina espírita, na Revista Espírita de 1858, um ano após Kardec ter publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, nós vamos ter lá, em setembro de 1858, Platão, a doutrina de escolha das provas, é um título. E o que nos chama atenção é que Kardec vai fazer alguns comentários, né? Não é, pois, de se admirar que Platão e Sócrates e outros partilhassem uma opinião admitida pelos mais ilustres filósofos da época. Mas o que talvez seja mais notável é encontrar nessa época o princípio da doutrina da escolha das provas, ensinada pelos espíritos, doutrina que pressupõe a reencarnação, sem a qual não teria nenhuma razão de ser. E dentro dessa revista vai ter a história, né, lá, que é quase que na íntegra o capítulo 10 da República, no finalzinho do livro da República, e vai falar assim, ó, em sua alegoria do fuso, da necessidade, supõe uma conversa entre Sócrates e Glauco, e empresta ao primeiro o discurso seguinte sobre a revelação do Armênio, né? Personagem fictício, segundo toda probabilidade, embora alguns o tomem por Zoroastros. Então, Kardec vai fazer vale a pena ler lá, né? Quem não tiver o livro da República, também nós temos em PDF isso, a gente já disponibilizou isso para
acho que no Telegram, né, Satiro? Mas também quem precisar, a gente tem aqui, nós passamos. Mas tem na Revista Espírita de setembro de 1858, esse capítulo 10 inteiro, né? Toda essa mitologia, esse simbolismo e essa proposta lá já em Platão da reencarnação. Isso é tão relevante para Kardec que ele vai falar assim, no comecinho: não discutiremos hoje essa teoria, que está tão longe do nosso pensamento quando os espíritos nos-la revelaram, que nos surpreendeu estranhamente. Porque Kardec fala o seguinte: confessamos, ele está falando isso em 1858, confessamos com toda a humildade que o que Platão havia escrito sobre esse assunto especial nos era, então, totalmente desconhecido. Isso é um ensinamento de Kardec, né, dessa humildade dele, já, né, com essa maturidade. Acho que ele estava com, se eu não me engano, ele nasceu, estava com 50 anos aqui, né, e ele mesmo se surpreende com esse ensinamento de Platão, que ele não era uma coisa formada na consciência dele, no imaginário dele, né? Então, por isso que ele fala: olha, me surpreendeu também. E aí, nós vamos ver no desenrolar o tanto que Kardec também se debruçou, além de tudo, para estudar essas obras, né? Para poder fazer essas comparações, né? Então, é uma prova nova, entre mil, né? Entre mil provas, que há comunicações que nos foram feitas não são o reflexo de nossa opinião pessoal. Muitas vezes, né, quem fica duvidando, né? Oh, será que é meu? Será que não é? E a prova é que, quando você não pensa naquilo, né, Kardec estava falando: olha, nós não pensávamos nisso. Então, é mais uma prova. E também, eu acho que um incentivo para todos nós. Porque se Kardec, com tudo que ele tinha que fazer, ele ainda mergulhou nessas obras para ele compreender o que a espiritualidade estava trazendo, nós, independente da idade que temos, né, e sabendo que o processo da vida não finda, né, na matéria, temos todo o tempo do mundo para estudar e fazer o resgate, como a Juliana já vai começar aí, né, o ano que vem, o Espiritualismo Nacional, né? Então, tem bastante coisas para que a gente possa realmente resgatar, que é essa proposta que o Paulo está fazendo, resgatar o contexto que foi estabelecido o Espiritismo, que às vezes, como Herculano sempre disse, é o grande, ainda continua sendo o Espiritismo, o grande desconhecido, né? Ó, eu estou falando aqui, vocês vão ajudando aí. Na questão, a questão central que Kardec começa com Platão é a reencarnação, né? Porque sem os fundamentos da reencarnação, a coisa não fecha, né? Na questão do Livro dos Espíritos 222, ele vai colocar o seguinte: os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muita gente. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Então, o Espiritismo, ele vem retirar, né, os excessos da mitologia, o excesso das superstições, né? E me chamou muita atenção, ele usa uma palavra, né? Os espíritos ensinam um dogma da pluralidade. E muitas vezes, e com razão, nós usamos a palavra dogma só para fundamentar na parte teológica, que sendo um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível, né? Que é os dogmas da igreja. Mas, por extensão, também qualquer, né, doutrina
filosófica, política, etc., de caráter indiscutível, ou, por extensão, princípio estabelecido, opinião firmada, preceitos, máximas. Então, se nós formos voltar no capítulo 1, os caracteres da doutrina espírita, aquelas 62 pilastras que Kardec coloca lá, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, o espiritismo tem os princípios estabelecidos como pedras fundamentais, que para que a gente não se perca, nós precisamos desenvolver, ao desenvolver qualquer possibilidade de teoria, não resvalar nesses princípios, nem dos caracteres da doutrina espírita do capítulo 1 da Gênesis, e nem do capítulo 2, que é os caracteres de Deus, né? Que lá está no espiritualismo racional, né? E se nós formos voltar, isso está também em Descartes, isso está em Leibniz, e isso também está em Sócrates e Platão, os princípios desse Deus, né? O Deus único e as suas qualidades, as suas características. Porque se nós formos estudar o Espiritismo, querendo discutir, né? Falar assim, vamos refutar a reencarnação, vamos refutar os princípios basilares de Deus. O que o movimento espírita vai fazer? Vai criar conceitos de um Deus vingativo, de um Deus que é personalista, né? Porque nós, às vezes, não estamos entendendo o que os princípios, né? A espiritualidade está se esforçando para apontar, para que a gente não se perca, né? Então, o Herculano Pires, né, nessa edição, o Herculano, ele sempre tomava uma preocupação, todos os livros dele, ele escrevia assim, versão inalterada do original, né? Ele tentava, dentro da capacidade dele e da condição que ele tinha na época, ser o mais fiel no que ele tinha na mão, de tradução e assim por diante. Então, Herculano vai falar assim, a reencarnação está hoje provada através dos casos de lembranças de vidas anteriores em crianças, de pesquisas hipnóticas, de regressão de memória, de avisos mediúnicos de renascimento com sinais e condições posteriormente verificados. Herculano tem vários livros, vai abordar esse tipo de tema, né? E embora, né, a ciência oficial ainda, até hoje, relutem em aceitar essas provas, né, a ciência espírita a considera válida e espera, para breve, a sua aceitação oficial. Platão, em A República, apresentou o famoso mito da caverna para explicar a vida espiritual. E Kardec nos oferece, nas considerações acima da questão 222, ela é cumprida, porque, na verdade, essa questão 222, ela não é uma questão, ela é uma consideração sobre as pluralidades da existência. Como temos também lá uma outra questão, que é o ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Não é bem uma pergunta e resposta, é um item de considerações. E lá no meio, depois do item 6, lá para frente, o Kardec ele vai jogar, né, essa mitologia de Platão, do mito da caverna, no meio dessas considerações sobre a pluralidade das existências, aonde ele vai falar assim, reunir um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos, supõe de que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que na vossa ignorância julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, por que uns são grandes, outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo será explicado. Então, Kardec já utiliza, na questão 222, uma explicação do próprio Sócrates, né, num diálogo, né, para que ele explica o mito da caverna. Então, Kardec estava atento a isso, né, e ele vai inserir isso na edição do Livro dos Espíritos que nós temos agora, né,
para a gente, né? Ele vai citar também, na revista de 1865, né, a encarnação em animais era uma punição que deveria mais impressionar. Por que eu trouxe essa tela? Porque lá na Gênesis, ele vai falar que a utilização dos mitos da reencarnação e de alguns processos eram feitos mais com o intuito de trazer o freio, o cabresto, através do medo fisiológico, do que realmente aquelas pessoas que estavam ditando aquilo criam naquilo. E eles não criam naquilo. Aquilo era jogado para as massas como uma manobra de controle. Então, ele vai abordar aqui, Kardec vai abordar na revista de 1865, né, falando que nesse vasto panorama, passa em revista todas as opiniões, as diversas teorias sobre a origem e o destino da alma. A doutrina da mente e psicose animal ali é tratada largamente e de maneira nova. Ele demonstra que a da pluralidade da existência humana a precedeu e que a transmigração dos corpos de animais não é senão dela uma derivação alterada e não um princípio. Era a crença reservada ao vulgo, Kardec fala, incapaz de compreender as altas verdades abstratas e era utilizada como um freio das paixões. A encarnação nos animais era uma punição, uma espécie de inferno visível, atual, que deveria mais impressionar do que o medo de um castigo moral num mundo espiritual. Eis o que disse a esse respeito Timeu, de Lócris, que Cícero assegura ter sido o mestre de Platão. Isso Kardec está colocando na Revista Espírita. E aonde ele vai falar, né, que essas pessoas, né, se alguém é viciado e viola as regras do Estado, é preciso que seja punido pelas leis e pelas censuras. Deve-se ainda assustar pelo medo do inferno, pela apreensão das penas contínuas, dos castigos e pelos terrores e as punições inevitáveis que estão reservadas aos infelizes criminosos sobre a terra. E aí ele vai falando assim, eu louvo muito o poeta jônico Homero por ter mostrado homens religiosos por fábulas antigas e úteis. Por quê? Porque do mesmo modo que curamos os corpos com remédios malsãos, se não cedem aos remédios salutares. Do mesmo modo, reprimimos as almas pelo discurso falso, se elas não se deixam conduzir pelos verdadeiros. Então, o Espiritismo, agora, ele vem com a proposta de ressignificação, e não é à toa, né, que lá no livro que o Lucas e o Paulo fez, do Nem Céu e Nem Inferno, onde ele vai colocar todas as ressignificações do glossário, onde Kardec está tentando utilizar-se dos conceitos do imaginário coletivo, mas agora ressignificando na madureza que nos encontramos. E essa é a proposta, né? Não desprezar todo o passado, mas pegar os princípios lá escondidos, né, e ressignificar isso e avançarmos com isso. É por isso que Kardec queria que o Espiritismo entrasse na alçada da ciência, da filosofia e da moral, e não num viés dogmático, religioso, com estrutura de hierarquia, de poder, de sistema de classe, e toda uma política por trás de detenção de um monte de coisas que vai forçosamente cair aonde? Nesses conceitos de discursos falsos. Né? Então, essas coisas, Kardec ele estava bem consciente do que ele estava, como ele estava tratando, né? E ele continua aqui, ó, é pela mesma razão que é necessário estabelecer penas passageiras fundadas sobre a crença nas transformações da alma. De sorte que as almas dos homens tímidos passam depois da morte no corpo de mulheres, postas ao desprezo e às injúrias, as almas dos homicidas
no corpo de animais ferozes, né, para ali receber sua punição. E aí ele vai colocando ali dos animais preguiçosos, dos ociosos, dos ignorantes, dos loucos, nas formas de animais aquáticos. Tudo isso, né, tirando ali da deusa Nemésia, né, que julga todas essas coisas, no segundo período, ele vai trazendo esses conceitos para nos esclarecer que tudo isso que girava nas tragédias gregas, né? Então nós temos livros de 800 anos antes de Cristo, né? Nós temos ali 500 anos antes de Cristo, tem um buraco, nós temos alguma coisa da teogonia, né? De Hesíodo, 800 anos antes de Cristo, depois ficam uns 300 anos sem uma literatura escrita, né? Depois começa, depois ali com Pitágoras, 500 anos, 500 e poucos anos, começa a ter esses ensinamentos. E muito do que tinha ali, mesmo do Egito, né? Aquelas pessoas que estavam, que estudavam, eles usavam isso com conhecimento de causa, sabendo que aquilo era uma ferramenta de controle. Eles mesmos não acreditavam naquilo, né? O que Kardec vai falar aqui? A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta e se valia, como se vê, a reencarnação humana. Era uma espécie de espantalho para os simples, bem mais que um artigo de fé entre os filósofos. Do mesmo modo que se diz às crianças, se fordes más, o lobo vos comerá. Isso aqui está na Revista Espírita de janeiro de 1865. Eu só estou trazendo um pouquinho para não cansar. Kardec explora bastante esse tema, né? Ele vai jogando, tem bastante comunicação, né? E nenhuma ideia que muda. Por que eu estou trazendo isso? Porque nada vem de supetão. Nenhuma ideia muda a face do mundo, né? Que vai mudar a face do mundo, vem de sobressalto. Não podemos esquecer, por exemplo, de Mesmer, né? E aqui eu não é palavras minhas aqui, eu estou tirando tudo de Kardec. Sem esquecer Mesmer, que deu a conhecer a força fluídica, depois Sergi, que primeiro observou o sonambulismo. Todos levantaram um canto do véu da vida espiritual. Todos giraram em torno da verdadeira luz e dela se aproximaram mais ou menos. Todos prepararam os caminhos e dispuseram os espíritos, de sorte que o espiritismo, por assim dizer, não teve senão que completar o que fora esboçado. Eis porque conquistou quase instantaneamente tão numerosas simpatias. Ocorreu o mesmo com todas as grandes ideias que mudaram a face do mundo. Nenhuma veio ofuscar como um relâmpago. Sócrates e Platão, 5 séculos antes de Cristo, não tinha lançado a semente das ideias cristãs, que foi o que a Juliana comentou do espiritualismo racional, né? Lá no sábado. Então, essas coisas, elas, se a gente puxa o fio da meada, para se ter uma revelação, né, nós precisamos ter a capacidade de de fazer conjecturas, de fazer reflexão, de compreensão. Senão, nós não vamos entender o que eles estão falando. Então, isso foi solto em todas as épocas, por isso que Kardec, com a lucidez, ele fala assim, olha, não despreze nada do passado. Tudo está ali em semente, às vezes escondidas e esparsas. E compete a nós essa pesquisa para poder fazer o alinhamento e fazer o desenvolvimento, sabendo que a espiritualidade está coordenando todo esse impulsionar, né? E de tempos em tempos, vêm espíritos mais lúcidos, mais adiantados intelectualmente e moralmente, para que possa dar uma puxada em tudo isso, né? Então, isso Kardec vai abordando na Revista Espírita de uma maneira bastante grande, né? Inclusive, ele vai citar lá em 68 a evolução do princípio inteligente, por exemplo, né? E ele vai utilizar também, né, das ideias filosóficas, né? Ele vai falar que no dizer de Heródoto,
os sacerdotes egípcios foram os primeiros que anunciavam que a alma é imortal e que ela passa sucessivamente em todas as espécies de animais antes de entrar no corpo humano. Os gregos, do seu lado, não abandonaram jamais completamente a mente-psicose. Aqueles dentre eles que não admitiam em sua integridade a doutrina de Pitágoras acreditavam vagamente, como Platão, que a alma imortal havia existido em alguma parte antes de se manifestar sobre a forma humana, ou acreditavam no rio Létis e no renascimento do homem da humanidade. Entre os primeiros cristãos, muitos neófitos, afirma Kardec, entendiam reter seus antigos dogmas, o que para eles pareciam bom. Os maniqueis, por exemplo, tinham conservado os dois princípios do bem e do mal e a migração das almas. Foi assim que os heresiarcas, vindo a se multiplicar, os pais e os concílios, tiveram tanto a fazer para conduzir os espíritos a uma fé uniforme. Definitivamente vitoriosa, a Igreja Apostólica baniu de seu império a mente-psicose, ao qual foi substituída pelo dogma do julgamento irrevogável e da divisão dos humanos em eleitos e condenados. O purgatório foi introduzido mais tarde como um corretivo de uma decisão muito inflexível. Então, todo esse cenário, todo esse imaginário coletivo, né, que tinha lá para trás, foi sendo utilizado de forma consciente por essas pessoas que estavam à frente dessas propostas, como proposta de controle. Então, esse resgate é para que a gente possa, entendendo tudo isso, sair dessa prisão que nós mesmos entramos voluntariamente, né? Voluntária, consciente, porque nós estamos repetindo conceitos do bicho-papão, do Deus vingativo, do Deus personalista, né? Do Deus que prefere o satiro e me exclui, e assim por diante, né? E ele vai falar que de todos os filósofos que viveram antes do cristianismo, nenhum sustentou a imortalidade da alma sem estabelecer preliminarmente a sua pré-existência, né? Um desses dogmas era considerado como a consequência natural do outro. Acreditava-se que a alma deveria sempre existir, porque ela sempre existiu, e estava-se persuadido, ao contrário, de que, em concordando que ela havia sido engendrada com o corpo, não se estava mais no direito de negar que ela deveria morrer com ele. Nossa alma, disse Platão, existia em alguma parte, antes de estar nessa forma de homem. Eis porque não duvido que ela não seja imortal. Kardec utiliza também num artigo mais longo, na Revista Espírita de 1868, de setembro. Vocês querem fazer alguma... Nessa, vai falando aí qualquer dúvida. Kardec, ele vai receber uma comunicação, em 68 também, da doutrina de Lao Tse, um filósofo chinês, né? E ele recebe, né? Ele fala o seguinte: devemos a notícia seguinte à cortesia e ao zelo esclarecido de um de nossos correspondentes de Saigon, na Conchinchina. Olha com quem ele se relacionava. No 6º século antes da nossa era, quase ao mesmo tempo, por conseguinte, que Pitágoras, e 2 séculos antes de Sócrates e Platão, vivia na província de Lohan, na China, Lao Tse, um dos maiores filósofos que jamais existiram. Descendente da mais ínfima origem, Lao Tse não teve outros meios de se instruir do que a reflexão e numerosas viagens, chegando à idade de mais ou menos 50 anos, seja porque seus discípulos filosóficos desenvolvidos pelo estudo tenham, enfim, dado seu fruto, seja porque ele havia inconscientemente combinado esse fruto com uma revelação particular, ele escreveu o livro da razão suprema e da virtude,
Esse livrinho é um livrinho pequenininho, eu comprei aqui, né? E tem os princípios que o Lao Tse está colocando, né? Do que essa razão suprema, o que essa virtude deveria nortear para poder evoluir. E às vezes a gente fica... E Kardec faz uma nota que eu fiquei pensando nisso, falei assim, a humanidade inteira tem todos, né? Tem esses conceitos e às vezes a gente despreza, né? Kardec vai falar assim numa nota: como se vê, os chineses não são inteiramente tão bárbaros quanto se o crê geralmente. Eles são de longa data nossos primogênitos em civilização. E alguns dentre eles serviram de exemplos a mais de um de nossos contemporâneos em fato de filosofia. Como ocorre, pois, que um povo que teve sábio como Lao Tse, Confúcio e outros, tem ainda costumes tão pouco em harmonia com tão belas doutrinas? É para a gente reflexionar. Mas poderia-se dizer também, igualmente, de Sócrates e Platão, que é do nosso, aqui né, do nosso quadradinho, né, de Solon, etc., com relação aos gregos, do Cristo, cujos preceitos estão longe de ser praticados por todo cristão. Então, a humanidade tem, assim, desprezado esses ensinamentos, e a espiritualidade vem reunir, facilitar e agora nos conduzir a esse tipo de percepção, né? Em 1866, na revista de Abril, né, só para ele vai falar também aqui, né, tal não pode ser o pensamento dos espíritas sérios e devotados, né? As comunicações dos espíritos, como dissemos, fundaram o espiritismo. Olha o que Kardec vai falar em 66. Repeli-las depois de tê-las aclamado e querer solapá-lo por sua base, tirar-lhe a pedra em que se assenta, tal não pode ser o pensamento dos espíritas sérios e devotados. Essa é a luta. É a luta de manter o resgate desses princípios basilares. Às vezes, o movimento espírita querendo ressignificar, né, fazer outras traduções, desprezar as coisas para trás, né? Então, nós estamos aí com a Igreja Católica agora, o Papa querendo desprezar a Bíblia, querer uma Bíblia facilitada, né? Nós temos aí nas livrarias espíritas movimentos de novas traduções facilitadas para jovens do Livro dos Espíritos. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma obra trazida por inteligências de envergadura, né, que não dá para comparar com a nossa, o poder de síntese dele não tem peça solta. Se às vezes uma tradução equivocada nos leva a erro, porque se você desvia uma vírgula agora, daqui 1000 anos, quanto nós nos afastamos? Então, quando eu trouxe os princípios basilares, né, fazendo a analogia como dogmas, no sentido de, olha, o Espiritismo tem os seus princípios. Não dá para vir aqui e estudar, não, nós vamos questionar, a reencarnação não existe, nós vamos questionar aqui que o capítulo 14 dos fluidos da Gênesis está ultrapassado. Então, se a gente for cair nessa, nós não estamos utilizando das bases e desenvolvendo, nós estamos modificando as bases, que é o que os espíritas sérios e devotados não podemos fazer. Porque isso seria, continua Kardec, absolutamente como aquele que dissesse cristão negar o valor dos ensinos do Cristo, sobre o pretexto de que sua moral é idêntica de Platão. Olha a lucidez de Kardec. Porque se nós pegarmos a teologia, Platão e Sócrates, ele vai numa linha teológica que às vezes Santo Agostinho vai abordar, mas nós vamos pegar ali, de repente, o caminho de Pitágoras, querendo questionar, e nós vamos pegar uma outra vertente. Às vezes, um desviozinho lá de trás
Olha para onde chegamos em religiões, mesmo às vezes dentro do movimento espírita, materialista, sem saber o que nós estamos falando. Conceitos que trazemos intrínsecos, e eu falo por mim mesmo, né? Pegando-me, né? Embora tentando conhecer agora esses princípios, mas agindo de forma completamente ao contrário se a gente fizer essa reflexão. Então, o que Kardec foi nessas comunicações que os espíritas encontraram a alegria, o consolo, né? A consolação, a esperança. Foi por elas que compreenderam a necessidade do bem, da resignação, da submissão à vontade de Deus. Foi por elas que suportaram com coragem as vicissitudes da vida, porque elas é que não há mais separação real entre eles e os objetos de sua mais terna afeição. Não é de se equivocar sobre o coração humano, crendo que possa renunciar a uma crença que lhe faz a felicidade. Repetimos o que dissemos a propósito da prece. Se o espiritismo deve ganhar em influência, é aumentando a soma das satisfações morais que ele proporciona. Que aquele que o acha insuficiente, tal qual se esforcem em dar mais do que ele, mas não em dano menos, tirando-lhe do que nele faz o encanto, a força e a popularidade que o suplantarão. Então, muitas vezes, a gente querendo ressignificar, combater, né, lutar, remar contra, nós estamos tirando a beleza do espiritismo. Então, nós às vezes, tiramos o consolo e trazemos, né, a desesperança. Tiramos a parte da colaboração e implantamos a competição, e assim por diante, né? Então, na revista Espírita dessa aqui de 66, nós vamos ter uma comunicação coletiva em 10 de novembro. E Sócrates vai falar o seguinte: era o amor o que Diógenes procurava, procurando um homem, que veio alguns séculos mais tarde, e que o ódio, o orgulho e a hipocrisia crucificaram. E Platão vai falar que os sábios da Grécia, algumas vezes, o foram mais em seus escritos e em suas palavras do que em sua pessoa. Fénelon, nessa mesma comunicação, tem bastante, eu só pincei 4 aqui. Ser sábio é amar, procuremos. E voltar. Não podeis ser sábios se não saberdes vos elevar acima da maldade dos homens. Então, esses conceitos aqui sintetizados é o que levou Kardec a utilizar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item 4, ele vai falar assim: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, 58 ele estava surpreso, aonde ele encontrou em Platão e Sócrates a parte da reencarnação. Ele começa a estudar tudo isso. 62, 63, ele já vai colocar na introdução, né, a importância de tudo isso. E ele vai falar assim: do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu ele na dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes prepararam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, de coordenar, de completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-lo. Tal o que se deu com a ideia cristã,
que foi precedida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. E o que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esses itens aqui, né, a introdução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, a doutrina de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos, olha o que Kardec vai falar, julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a doutrina de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perde com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. E que, ao ademais, trata-se de um fato da história, que ninguém será possível apagar. O homem ha chegado a um ponto em que a luz emerge, por si mesma, de sobre o alqueire. Ele se acha maduro, bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de considerarem as coisas de modo amplo e elevado. Não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações, afirma Kardec, provarão que se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, Kardec está fazendo o seguinte, olha, Sócrates e Platão não é só em bases quase idênticas dos ensinos morais do Cristo, mas também de nós nos depararmos com os princípios fundamentais do Espiritismo. E aí é um trabalho imenso para nós, porque em 42 obras, né, que nós temos de Platão e Sócrates, fazer o paralelo aqui, porque o que Kardec colocou? Kardec colocou 21 proposituras de comparação, falando para nós assim, olha, eu vou dar o pontapé inicial e depois vocês continuam. Porque aqui ele só coloca a similaridade, né, muito com o Evangelho. Mas tem muita coisa que nós vamos ler aqui, não sei se vai dar tempo, né, mas muita coisa que o Megid Bihan, por exemplo, ele vem trazer, né, nós temos livros aqui, e a gente vai apresentar, de Sócrates e Platão, aonde ele vai falar de prazer, aonde ele vai falar de dor, aonde ele vai falar das qualidades da alma, ele vai falar das qualidades do corpo, ele vai separar o que é alma, o que não é, o que é corpo. Ele começa toda uma saga, né, apontando para esse desenvolvimento. E tem coisa que ele não consegue fechar. Por exemplo, no livro de Teteto, né, o conhecimento, ele passa num diálogo, são 150 folhas, né, e ele chega no final assim, olha, resvalamos perto, mas ainda, né, não definimos por completo Teteto. Né, e Teteto era um jovem ali. Né? Então, como Kardec muita coisa nos deixa, olha, chegamos até aqui, mas vai precisar de mais coisa para a gente poder desenvolver. Né? E Sócrates vem na mesma linha em muitas das suas obras. Então, o primeiro item, eu não sei, viu, Satílio, se quiser que pula aqui, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, se vocês querem que dá uma passada aqui. Eu coloquei, porque depois a gente pode disponibilizar isso aqui em PDF ou em PowerPoint, do jeito que for, para vocês, que aí a ideia
colaborar, mas eu fui colocando aqui os itens, né, que Kardec coloca. Então ele começa assim, olha o que Platão vai falar, né, Sócrates aqui. O homem é uma alma encarnada. Primeiro item. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se dele encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Aquela ânsia. E Kardec comenta, essa parte aqui, com a letrinha em itálico, inclinada, ela é o comentário de Kardec. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. E dentro da obra de Sócrates e Platão, nós vamos ter uma série de momentos que ele vai abordar essa separação do princípio inteligente e do princípio da matéria. Tem muita coisa para a gente extrair. E, além disso, Kardec fala, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, né? Aquele desejo, aquela coisa que a gente não sabe, né? Aquela ansiedade que se encontra, né? Do outro mundo que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e de sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. E ali, por isso que tem uma simbologia, Kardec depois ele vai abordar, mas dentro das obras de Sócrates e Platão, nós temos que, para tentar ler isso, né, com um pouquinho de mais maturidade, nós temos que voltar nas teogonias dos deuses. Porque Platão e Sócrates, ele fala assim, olha, existe um Deus, mas esse Deus deixou para os outros deuses, né, trabalhar com os homens. Basicamente, o que a doutrina espírita, olha, Deus não age na matéria. Quem está agindo na matéria é os demiurgos, é os outros deuses, né? Isso. E aí tem ali aqueles horizontes. Herculano Pires tem um livro fantástico que ele vai tratar o espírito e o tempo. Ele vai tratar dos horizontes dos nossos passados e como que isso reverbera na nossa alma e a gente traz para o nosso presente, né, desse inconsciente e às vezes as referências, os significados, os signos, né, o significante que nós fazemos é por conta de utilizarmos o referencial antigo, não é? De não ressignificarmos, que é a tentativa que Kardec toda hora vai falar para nós. No item 2, ele vai falar assim, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas à mudança, né? Que é os contrários, né, Juliana? Que o Paul Janet vai trazer, que o Mendes Birran vai desenvolver, né? Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E, sendo ela desta natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto passa. Cessam, então, seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Esse item aqui, Kardec tirou de Platão. E ele comenta, assim, iludem-se a si mesmo o homem que considera as coisas do modo terra-terra. Ou poderíamos falar assim, olha, ou assim, ainda continuamos a humanidade iludida quando a gente se finca o pé no materialismo, né, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem de as ver do alto, isso é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o espiritismo. Então, essa separação, isolando o que é do corpo e o que é da alma, nós vamos encontrar isso em Germe,
lá em Sócrates e Platão. Isso está muito esparso, né, das obras, e está desenvolvendo. E depois, Kardec ainda fala que ele vai desenvolver esse tema aqui de Sócrates e Platão no capítulo 2 do item 5. Né? No item 3, por exemplo, ele vai fazer referência do céu e inferno. O Platão ele vai falar assim, ó, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma, né, se achar mergulhado nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, o que? A verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nós achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, como ele, impossível, se nos torna a ser ajuizado, sequer por um instante. Se nós pegarmos esse texto aqui, né, e utilizarmos aqui com aquela parte das paixões, né, das emoções fisiológicas, dessas perturbações, se nós não separarmos, que Kardec vai colocar, a espiritualidade vai falar assim, olha, todos os males advêm do abuso das paixões. Né? Então, se nós não entendermos aqui, ó, que nos enche de desejo, que nos enche de apetite, que nos enche de temores, de 1000 quimeras, e de 1000 tolices, de maneira que com ele, né, impossível se nos torna ser ajuizado, sequer por um instante. Se o corpo mandar na alma, eu não tenho a vontade e o livre pensamento. Eu não venci o mundo. Né? É o meu corpo que grita, e meu corpo grita, eu condicionei através de hábitos adquiridos, e aí eu vou criando dificuldade. E Platão e Sócrates vai falar assim, mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conservaremos então lícito, esperá-lo, com homens igualmente libertos e conheceremos, por nós mesmos, a essência das coisas, essa a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes afigura de modo algum temível. E Kardec vai falar assim, ó, está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Ele já está... Você condicionou tudo isso, e ainda, se você ficar condicionado, você vai ter essa expansão, né? Você vai ampliar esses temores, você vai ampliar esses condicionamentos. Né? Mas trata-se apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. E aí ele cita aqui, para a gente analisar o céu e o inferno, parte 1, capítulo 2, ou a segunda parte, né, do capítulo 1. Esse aqui é o item 3. Algum comentário aí, alguma colocação? Tá? Quer que vai mais rápido, quer que pula isso aqui? Como é que vocês querem que é? Aqui no chat não está com pergunta. Alguém quer abrir, fazer algum comentário, Arthur? Arthur, eu acho que a surpresa é muito grande, né? Da gente ver as palavras da filosofia grega não só permeando Cristo, né? Que eu acho que era uma expectativa que a gente tinha, mas o espiritualismo racional, ou seja, eu acho que, não sei se eu estou certo, a impressão que eu tenho primeira é que o homem vem desenvolvendo há muito tempo essas noções, quer dizer, o conhecimento está presente na humanidade. Ele não tem sido, talvez, deixado que ele se desenvolvesse pelos motivos que você falou no início. Mas eu acho que fica meio claro, deixa eu liberar alguém aqui, fica meio claro que a gente tem um conhecimento. A gente, né, a gente vem descobrindo e desenvolvendo e recebendo e se desenvolvendo, mesmo antes da ciência, né, pela filosofia, né, a base do conhecimento humano, tudo isso que a gente está aprendendo hoje.
Então a gente já podia, ou já pode estar aprendendo há muito tempo isso, né? Então, cara, é impressionante. Impressionante a Por abrangência. isso, por isso, Satiro, que os tempos são chegados, como Kardec coloca um pouquinho para Verdade. trás ali, ele é chegado a todo momento para aquele que quer, né? Aquele que busca, aquele que está desperto. Embora nós estamos na condição de a maioria poder desenvolver isso, muitas vezes nós estamos sufocando a consciência Adormecido. através do materialismo excessivo, dos Isso. abusos, dos excessos. Então, às vezes, nós cansados do dia a dia, tribulados, né? É muito mais fácil eu ligar qualquer filme bobo para eu poder falar assim, agora eu quero relaxar e não pensar em nada, ou eu vou encher a cara, ou sei lá, vou jogar a conversa fora, que, na verdade, eu me aprisiono porque eu acabo não condicionando o que Kardec vai falar, que é aquela condição de que os espíritos eles estão propondo a educação, não a educação pelos livros clássicos ou pela filosofia obtida na literatura, mas a educação obtida pelos hábitos adquiridos. E esses hábitos, e os bons hábitos, né? Então, e aí é a oração, né? É a ação nossa no dia a dia. Porque até agora estamos tentando enxergar. E o que nos surpreende, né, com toda essa parte do espiritualismo racional, voltando agora em Platão, né, porque há 15, 20 anos atrás, quando eu tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, eu passei batido por isso, eu nem prestei atenção. Né? E agora nós vamos vendo, porque se cada parágrafo nós formos desenvolver aqui, dá, né, a coisa se estende. Mas o germe disso e os conceitos, e como que a gente não pode desprezar, né? O movimento espírita às vezes está, não, vamos rasgar a Bíblia, vamos rasgar os filósofos, vamos rasgar os outros, as outras civilizações, né? A verdade só está aqui nesse livrinho, né? E a gente põe debaixo do braço e acha que nós estamos livres dos obsessores, né? Então, esse tipo de coisa não é bem simples assim, né? Arthur, quando eu li o Evangelho, eu vi lá Sócrates e Platão, né? Mas também não sabia nada deles e não li nada. Mas... E daí estava o Cristo, né? Aí eu pensei assim, bom, se o espiritismo é o cristianismo redivivo, popularmente falando, então eu acho que a gente tem que buscar um entendimento da moral do Cristo no sentido de o Novo Testamento, né? De você estudar o Novo Testamento, estudar todas as passagens do Cristo e tal. E acabei deixando Sócrates e Platão. Agora eu estou vendo que precisa também estudar esses outros dois pensadores, né? Não só o Cristo, né? E aí é que está a chave, né, Rosângela? Porque como isso se desvirtuou, e se desvirtuou de maneira consciente, a moral que chegou até nós não é a moral do Cristo. Não é. Não é a moral que Sócrates estava tentando implantar. E isso nos deixou perdido, né? Porque senão a gente... como é que você arruma essas coisas, né? Então, voltar nesses diálogos de Platão, uma coisa... porque o que o Platão, Sócrates falava, ele falava assim, olha, o que interessa na nossa conversa não é o que eu sei, mas eu quero saber o que você sabe. E quando a gente troca essa informação no que você sabe, e Sócrates era chato porque ele queria, dentro do diálogo, fazer a significação da palavra. Olha, se o que você está dizendo, nós não chegarmos num conceito de consenso, nós não vamos nos entender. E aí, a hemaiêutica, né, que ele queria tirar o conhecimento de dentro, que a mãe dele era a parteira das mulheres, que dava à luz a vida. Ele se intitulava o parteiro, né? Ele fazia a hemaiêutica dos homens, né? No sentido de, olha, eu quero tirar a luz, eu quero que nasça, né? Eu quero que
tire a essência da alma para construir a virtude dos atenienses. Essa era a luta dele. Para que os atenienses fossem homens de bem, produzindo o belo, produzindo o bom, tendo caracteres de virtude, vencendo a si mesmo. Né? Tem umas coisas que eu vou... Eu quis trazer, nesse primeiro momento, o que Kardec separou, né? Eu tô tentando seguir Kardec aqui, colocando algumas outras comparações de obras que eu estou lendo, né? Não sei se vai dar tempo aqui. Arthur, Mas de tudo que você falou, também me veio uma reflexão que eu acho que é importante a gente pensar. Nem a grande massa, ela não tem acesso ao estudo da filosofia, né? Por isso que é uma grande dificuldade fazer com que se construa esse entendimento desde lá de trás até hoje, né? Até a chegada do espiritismo. Então, acho que é importante, né? Todo esse resgate que está sendo feito e trazendo esses pontos das questões morais, né? E aí, como você citou a Gênese, né? Trouxe lá, aqui no item 51 do capítulo 1, ele está colocando assim, ó. Considerando que os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e diversos graus de instrução. Então, o Espiritismo, ele vem trazer uma linguagem que possa ser acessível para que todos possam ter acesso. E essa era uma preocupação de Kardec, que os livros, né, tivessem um valor acessível para que pessoas que tivessem uma situação financeira, né, que requer mais atenção nossa, que pudesse ter acesso a esses livros, a esse estudo, porque o Espiritismo veio para todos que queiram, né, buscar nele o entendimento e a compreensão. Então, eu acho importante a gente refletir sobre essa questão, né, de não se ter o acesso. E ainda hoje, né, nos colégios, a grande massa não tem acesso a isso, a esse estudo das questões morais. E a questão, essas questões morais, né, Juliana, que você está falando, Sócrates era muito lúcido, porque a hora que você pega o que ele está tentando fazer, ele está tentando tirar, né, porque a areté, que era a virtude, antes de Sócrates, ela tinha um significado de ser virtuoso no ofício. Né? Então, você tinha o ofício da espada, o ofício da luta, o ofício do ferreiro, o ofício do cavaleiro e assim por diante. E aquele era virtuoso nos ofícios do dia a dia. Quando o amigo Xenofontes chega para o Sócrates e fala assim, olha, lá do templo de Delfos veio uma fala, né, que você é o homem mais inteligente, mais sábio aqui da Grécia. E ele se choca com aquilo, porque o Sócrates ele não foi no templo de Delfos. O amigo dele que trouxe isso. E aí, o que ele começa a fazer? Mas eu não sou a pessoa mais sábia. Tem um monte de coisas que eu ignoro. Eu não sei fazer faca, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E aí, ele começa a pegar esses virtuosos dos ofícios e começa a investigar. E aí, ele se depara que nas qualidades da alma, eles eram muito ignorantes e viviam uma vida fisiológica, quase que 100% material, perdido no corpo, e desprezavam as qualidades da alma. E aí ele começa uma saga de perseguição de cada um que ele conseguia encontrar, né, para poder bater papo, dialogar, para que ele despertasse no próximo, né, os valores da alma. Olha, o mais importante, claro que sem desprezar as virtudes do ofício, mas o mais importante é as virtudes da alma. Então, você não... E aí era um rolo,
Porque você não tem que fazer, às vezes, aquilo que estão te exigindo de fora para dentro. Mas você tem que fazer o que a tua consciência está mandando e o que você está ligado com a verdade que é valor da alma. Então ele começa essa saga que na nossa educação se inverteu. Depois o Rousseau vai continuar isso. O Leibniz ele vai falar o seguinte: aquela pessoa que viu mais figurinha vai ser mais inteligente de uma pessoa que decorou muito. Olha que doideira o negócio. E se a gente para, como a gente não tem a mitologia grega, as mitologias dos deuses, todo aquele simbolismo por trás, que são a nossa base, nós não podemos desprezar. Porque é através desse imaginário, é através dos cânticos, é através dos teatros gregos, é através de todas essas personificações dessas coisas que se exaltavam o Herculano desses horizontes, eles são importantes. Por quê? Para que a gente possa ter referência de agora ressignificar. Porque se eu apago o passado, eu não tenho nada para pôr em cima. Então, eu não consigo construir valores morais se eu desprezo toda a conquista intelectual, né? Então, isso é muito importante. E a nossa educação, ela vindo para o lado materialista, ela quer matar a alma, quer matar Deus, quer matar esses princípios e fazer um processo de competição, um processo de jogar um contra o outro, processo de separação. E isso não é à toa. Porque é o que ele vai falar, né, o Paul Janet e o Meir Bihan. Assim, olha, os valores da alma, imaginação, vontade, né? Livre pensamento, livre-arbítrio. Essa coisa é que precisa ser explorada. E ela tem que ser explorada não desprezando a fisiologia, que é o que o Rousseau queria. Olha, vamos fazer educação nas 3 alçadas: mente, corpo e coração, né? Equilibradamente. Então, vou ter 30% lá de elaborar nas mãos, 30% pondo sentimento e 30% raciocinando. E ele fazia isso para desenvolver realmente o homem integral. Quando a gente inverte esses valores, ou sufoca nessa briga de tensão, né, você vai trabalhar mais que essa área, o que nós vamos ter? Doentes emocionais. Porque nós não damos conta de viver os valores da alma, porque toda hora nós estamos nessas tensões que estão sendo sufocadas. E aí, ao desespero. Não é à toa que nós estamos no maior índice de suicídio, por exemplo. As doenças psicossomáticas estão na ordem de 90%, ou o cara está na ansiedade ou ele está na depressão, né? É uma coisa... Tem um estudo nos Estados Unidos de 5 milhões de pessoas, numa massa de 550 mil pessoas que morreram de Covid. A primeira causa-morte é a obesidade, né, e a comorbidade. E a segunda causa-morte é o medo e a ansiedade. Então, olha como o espiritismo está fazendo falta, né? Porque senão nós estamos, né, realmente não compreendendo. E muito disso, vendo agora Sócrates, Platão, o que Sócrates estava querendo, né, é realmente tirar. Quando Jesus vai fazer referência, deixe a sua luz brilhar, é o que Sócrates está falando. Eu vou tirar o melhor de você de dentro. Esse melhor de você, que é os valores da alma, tem que eclodir. Então, hoje eu vejo que muita referência que Jesus está falando, ele está apontando para Sócrates. Ele está falando quase que textualmente, olha, está em tal livro, está naquele livro, ele está citando tal frase, sabe assim? Uma coisa bem interessante de se fazer. Por exemplo, se você jogar dentro dos livros A Semente, por exemplo, que Jesus vai fazer alusão, nós temos várias passagens que Sócrates está fazendo. Então, ele está realmente... Ele quando Kardec fala que ele é o precursor, Kardec não está brincando. Ele está falando muito sério. Olha o que ele vai falar aqui. Quando a gente pensa a questão da depressão, sempre que você vai estudar a questão da depressão, ela está intimamente ligada às questões com Deus. Sim. 100%, né?
É uma estão briga interna. relacionadas às questões, né, de Deus. E isso traz um adoecimento, porque você se relaciona. Quando você falou, né, a depressão e medo, por que que eu falo que está associada a Deus? Porque você tem medo. Você não faz por medo, você não usa o seu livre-arbítrio por medo, você tem medo de fazer e errar, você tem medo de fazer e estar em pecado, e por aí vai. Só que, infelizmente, né, a psicologia, ela não vai trabalhar isso, porque ela não vai trabalhar as suas crenças com Deus, porque a psicologia é laica, ela não aprofunda na sua religião. Agora, se você não pode abordar isso, a pessoa, como que você vai ajudá-lo a compreender esse medo? Que o medo está fundamentado nas questões sobre Deus. Medo do castigo, medo da punição, medo de errar, medo de fazer. E aí vem, a minha família é religiosa, não me apoia, então eu tenho que ficar desse jeito. E é forte, né, muito mais profundas. É mais profundo, porque Jesus vai falar assim, nem só de pão vive o homem. E esse alimento da alma que Sócrates estava propondo, quando a gente faz o afastamento voluntário disso, né, por conta desses temores mais fisiológicos, nós estamos nos escravizando duplamente, porque a gente faz um escravo consciente, né, e voluntário da mente e do corpo. E aí a gente, de repente, se vê duplo encarcerado, né? Porque nós não conseguimos ainda esse processo que o Espiritismo tá trazendo e olhando hoje, né? Quanto que o Espiritismo está apontando para essas propostas filosóficas lá de trás, né? A hora que você volta lá para trás nas literaturas em fontes primárias, é impressionante a similitude e como que eles estão agora desenvolvendo, claro, com mais clareza, com mais precisão, mas aquela semente que estava em germe, né? Porque senão a gente acha que está caindo tudo do céu assim e está chegando. Olha o que o Sócrates vai falar. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Olha o medo aí. Ela erra. Então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais se tem visto os tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa de forma material. Olha só isso aqui. O que faz que a vista humana possa percebê-lo. Essas não são as almas dos bons, mas a dos maus, que se veem forçada a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retornam aos mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de predileções. E olha o comentário de Kardec. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado da alma que se mantém sobre o jugo da matéria. É descrito qual mostra o Espiritismo nas evocações. Então, se nós tivermos essa noção de Platão e de Sócrates, talvez a gente não leria, por exemplo, o Nosso Lar de André Luiz com o viés materialista. E ele fala aqui, né, de encarnação imposta, né? Então, e Kardec vai continuar assim, olha, mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erreticidade,
e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer. Então, o Espiritismo vem completar. Olha, na erraticidade, lá eles não tinham essa noção. Olha, o espírito que tem boa vontade, que usa das suas potencialidades da alma, pode aprender, pode rever, pode melhorar, pode se fortalecer para enfrentar a nova existência, né? Então, o Espiritismo ele vem completando aí, né? E que traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que não tinha na sua existência precedente. Então, nós podemos, mesmo na erraticidade, mudar todo aquele condicionamento, se quisermos, dos hábitos adquiridos na matéria. Mas isso precisa ter uma vontade firme, né? E precisa ter um desejo profundo. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. E aí Kardec coloca, você vê, olha, vai ter várias telas aqui que Kardec vai falar assim, olha, isso nós desenvolvemos no céu e inferno. Ele já está apontando na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque depois ele faz reedições, né? Ele vai falar, olha, tá, isso está lá, isso tá. Então ele vai trazendo aonde a gente pode desenvolver isso que está sintetizado aqui em germe, né? Esses conceitos que Sócrates e Platão vai trazer. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, olha aqui, leva-nos a um lugar onde se reúne todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. O Hades lá é os lugares onde tinham os mortos, né? Para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões, nos afirma Kardec, ou os espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida, a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então, tudo isso aqui Kardec fala. Os demônios, fala Sócrates, ocupam o espaço que separa o céu da terra e constitui o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. Olha o que Sócrates vai falar. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com os homens, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com eles, conosco, quer durante a vigília, quer durante o sono. E Kardec vai falar assim, a palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também, o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, e que são os incumbidos de lhes transmitir a vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono, podendo, em lugar da palavra demônio, né, ponde, né, coloque, troque, em lugar da palavra demônio lá em Platão, em Sócrates, troque pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita, ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Olha o que Kardec está nos falando, está nos trazendo. Né? No item 7, por exemplo, o Sócrates vai falar assim, a preocupação constante do filósofo, tal como compreendia Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade. Só que tu vai falar num diálogo, olha, se a alma é imortal, e é ela que persiste, e é ela que é o que comanda o corpo, por que nós vamos perder tempo com o corpo? Ele não está desprezando, mas ele está fazendo, né, o cristianismo e o espiritismo
afirma Kardec, ensina a mesma coisa. Se a alma é imaterial, Sócrates aqui, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Olha que lindo. E a gente vai criar conceitos de mundos do outro lado, físico e material. Né? Olha aqui. Se a alma é imaterial, olha que lógica, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e material, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Olha o que Sócrates está falando. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimenta como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na Terra. E aí Kardec comenta, Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente a diferença, os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situações que resulta para elas da sua maior ou menor pureza, e que eles diziam, por intuição, o Espiritismo o prova com inúmeros exemplos que nos põe sobre a vistas, está no céu e no inferno. Aí Kardec está falando assim, olha, é a segunda parte inteira para vocês estudarem, né? Dentro desse conceito aqui que Sócrates e Platão tá abordando. Arthur, Oi. você leu bem mais no começo, né? Uma parte que acho que é o Kardec que fala dos filósofos morais, né? E a gente tem os filósofos teólogos, os filósofos materialistas que cuidam da parte biológica, e daí a educação, né, o ensino, a instrução se apropria desses filósofos, mas esses filósofos morais que está trazendo tudo isso, né, Sócrates e Platão, e depois vem aqueles outros que pensaram no espiritualismo racional, não é destacado, mas daí vem a doutrina dos espíritos, no sentido de destacar isso, trazer para a gente estudar. E daí, como chega no Brasil, a doutrina espírita ela é comumente tida como religião, aí você volta para os filósofos teólogos e volta para os filósofos materialistas, né? Então, é uma confusão. Então, todo esse estudo que a gente está fazendo hoje, que você está trazendo, vai separar e deixar bem claro quais são os filósofos que são trazidos para a doutrina dos espíritos, né? São os filósofos morais. É isso que eu entendi. É isso aí. A coisa é tão... ela é tão complexa. Tem um livro aqui que eu comprei, uma comédia grega, As Nuvens, de Aristófanes. E o que acontece? O Sócrates, ele não relegava os deuses, mas ele entendia que existia um Deus, né? E que os outros deuses, eles estavam em relação com os homens, para ajudar, né? E a comédia de Aristófanes, olha como é que é. Ele põe Sócrates na comédia, que tinha lá as disputas da comédia uma vez por ano, e a cidade inteira, né? Um teatro lá para 60 mil pessoas, que cabia mais gente do que Atenas inteira, tem que vir gente do exterior ali para poder participar desses eventos. E o que ele faz? Ele ridiculariza Sócrates, fazendo com que Sócrates fosse, na narrativa, um pervertido, né? Que ele fosse uma pessoa que desprezava os deuses e que corrompia os jovens, e assim, é terrível a história. Quando ele é julgado pelos 500 no tribunal, o pessoal deu mais peso a essa comédia da narrativa da história para condenar Sócrates do que os depoimentos que o próprio Sócrates fez em sua defesa. Então, você vê que o mundo, dentro dos interesses, eles vão trazer os filósofos, né?
Então, a briga era com os sofistas, né? Que eram aqueles que não estavam buscando a verdade. Eles queriam ganhar a causa independente da veracidade. E isso, né, era uma disputa muito grande. E Sócrates arrumou muito inimigo. Então, ele foi condenado por uma narrativa muito influenciada pelo teatro que sacramentou aquilo lá. Então, o que nós temos hoje, né, Rosana? Nós temos os filósofos materialistas que interessam, às vezes, por algum segmento. Nós temos a parte da medicina também, às vezes, materialista, porque tem algum... Então, enquanto nós estivermos dando mais peso à matéria, é o que o Sócrates está falando aqui, olha, enquanto a nossa alma for mais ou menos maculada de impurezas materiais, nós vamos ficar aqui aprisionados, né? Olha, ele vai falar assim, ó, isso vai impedir de elevar-se para o divino e vai nos reter aos lugares de sua estada na terra. Aí vem Jesus e fala assim, olha, daqui ninguém sairá sem quitar o último iota, né? O J lá, a última lei. Então, essa lei, né, essas coisas, é ainda que nós precisamos compreender tudo isso para nos libertarmos. E o Espiritismo vem trazer o conceito filosófico não de pagão, de cristão, ele vem trazer a busca da verdade. E essa verdade como conceitos mais alinhavados das leis naturais, que são o mais próximo de Deus que nós damos conta. Não é? E esse modelo a gente tem invertido por impurezas nossa do excesso das nossas paixões. Então, eu quero o abuso do açúcar, eu vou ter consequência, e assim vai, né? Então, e convenhamos, né? Olha o que Kardec estudou de 58 para 62 aqui, o tanto que ele mergulhou nessas obras para trazer esse conceito para a gente. Né? Ou, se ele assim, Arthur, a gente ter clareza da moral autônoma e da moral heterônoma e passar a ler, adquirir todos esses conhecimentos, fazendo essa separação. Porque, que nem você está falando aí nesse livro, A Divina Comédia. Uns vai ler e vai ver, e vai pegar para ele toda a moral heterônoma. E outros vai ler e vai pegar a moral autônoma, que seria os discursos de Sócrates. Então, a gente precisa ter esse discernimento de moral autônoma e heterônoma para continuar avançando. Por isso que quando Kardec fala assim, olha, o Espiritismo traz a chave, né, ele está sendo assim, preciso. Se nós não tivermos essa lente, esse óculos, não tivermos essa chave para abrir essa porta, nós vamos entrar por outra porta que vai complicar a nossa vida. Não que não seja um caminho, porque todo mundo, né, nós vamos chegar. Só que a gente complica e a gente vai ficando mais terra a terra por conivência, porque satisfaz mais, isso dá mais prazer, né? Então, é gostoso, claro, é muito mais gostoso ficar viajando do que ficar trabalhando, não tem? Pega uma criança, 7 horas da manhã, um frio de lascar, acorda para estudar, de cada 10, 9 quer ficar dormindo, né? É normal. E assim, se a gente está condicionado e nem sabe, aí quando você... Sim. Caramba, eu estou condicionado, eu não quero. Aí é toda aquela vontade, né, para você descondicionar. E daí, quando você se descondicionar daquele que você não quer mais, depois o outro vai ficar natural, né? E daí que vem a virtude, né? E olha o Sócrates, olha como ele já faz olha como ele vê. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. O que a humanidade está fazendo? Matando Deus, matando a alma, porque todo mundo aqui vira coisa, e aí é lícito fazer qualquer coisa com todo mundo, porque
o que é o mal? Né? É o bem só para mim. Então, se eu coloco um conceito a nível mundial de que a morte completa é o niilismo, é o nada, né? Ó, não tem Deus, que é isso aí, não tem alma, não tem nada, tudo vai valer na matéria. Quem ganha com isso? Já nas palavras de ganham, né? Os maus. E porque vai viver livre. Livre para quê? Livre para fazer o que quiser. Aqueles que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com o que lhes são próprios, ó, aqueles que guarnecer a alma, não de ornatos materiais, né, mas com o que é das qualidades da alma, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, afirma Kardec, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, consequentemente, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar com o nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, afirma Kardec, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar dessa outra vida, a entrada na vida futura. E aí ele vai falar assim, olha, pega lá o capítulo 1 da segunda parte do Céu e Inferno. Então, toda hora ele está remetendo muitos conceitos aqui de Sócrates e Platão, né, a essa parte. O corpo conserva bem impresso os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Olha os hábitos adquiridos lá, Juliana. Né? Olha, como que a faculdade de pensar, né, pode interferir nos hábitos. Né? E Kardec vai depois falar assim, olha, o Espiritismo, né, ele vai falar o diálogo com o padre, o que o Espiritismo quer é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. É o retorno ao bem. A gente já estava no bem. Se nós sairmos do bem, foi voluntariamente. Isso não tem aqui, não tem... eu preciso ser muito evoluído para fazer o bem. Não. Cada um aqui, independente do grau de evolução, tem a condição de fazer o que é certo e o que é o errado. Mas precisa começar a colocar esses valores, né, acima dos prazeres, dos desejos, das paixões. Olha o que Sócrates vai falar. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. E aqui crimes ele generaliza de todas as nuances. Vê Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devemos levar outra vida que não seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar para não perecer, mas de ser homem de bem. Coloque-os de Sócrates com o seu discípulo na prisão. Quem quiser aprofundar, em Górgias, Sócrates, é um livro inteirinho que ele vai dizer... Górgias vai falar assim, eu defendo que cometer uma injustiça é o bom. E ele vai defender no diálogo que sofrer uma injustiça é muito mais conveniente do que praticar a injustiça. E Jesus vai resgatar esse tema depois. Ele está apontando diretamente a um livro inteiro de Sócrates, não é um pedaço. Né? Aqui, Kardec recortou um pedacinho. Isso aqui é um diálogo inteiro. E vale a pena.
para ver como é que Sócrates vai construindo a linha de raciocínio, né? Então, o que Kardec vai falar? Deparar-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência. Que experiência? A experiência dos relatos dos ensinos dos espíritos, através do método de investigação. A de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Então, se nós condicionarmos esses hábitos adquiridos através da vestimenta do corpo, nós vamos levar todas essas tensões para lá. E criar isso em potencialidade muito grande. Porque a mente é que vai criar o nosso ambiente espiritual. E aí, os relatos do livro de André Luiz, com esse óculos, né, a gente mergulha de uma forma diferente na obra, vendo o quão poderoso é esse processo imaginativo que nós temos em potencialidade da alma. E que se nós não conseguirmos dominar isso, nós vamos criando tensões que o objetivo final é a nossa depuração. Mas, por um momento, se torna um verdadeiro inferno, um verdadeiro suplício, né? Voluntário, né? Não é imposto por ninguém. Nós é que condicionamos tudo isso. Então, não é inteiramente cristã essa máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça. O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando uma desta figura. Se alguém vos bater uma face, apresentai-lhe a outra. Né? Isso vai ser desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o item 7 e o item 8, inteiro. Eu não sei como é que está de tempo aí, não sei se vocês estão cansados aí também, como é que... Tem bastante coisa aqui, não vai dar para passar. Eu estou na 29, eu devo ter umas 100 transparência aqui. A gente já passou 20 minutos do horário. Ah, então vamos parar. Tem que fazer outra, então, Ju. Você faz. Tem muita coisa. Ó, esses diálogos que você está trazendo, mais os seus pequenos comentários, está excelente. Eu acho que tem que fazer outro. Eu quis trazer aqui, Rosângela, primeiro, o que Kardec fez. Nós temos aí, o Kardec, ele debruçou nisso aqui. E depois eu comecei a tentar falar, não, eu vou fazer também, né? Vou começar a desdobrar mais o que ele propôs. Mas é um negócio, assim, é um trabalho, não sei se numa vida dá tempo, né? Mas, no caso... Arthur, eu sugiro que você deixe isso disponibilizado para a gente, ler, estudar, e numa outra oportunidade, se você fizer algum outro trabalho desse, a gente questionar, porque é muita coisa. É muita coisa. E tem coisa aqui, por exemplo, que Kardec não foi explícito, né? Porque eu fui separando por tema aqui, ó. Ele vai falar de vícios, ele vai falar de o não desejar o mal pelo mal, ele vai falar da semente, ele vai falar aqui da autonomia moral. Autonomia moral, assim, é lindo em Platão e Sócrates. Ele vai colocar todas essas disposições, né? E as inclinações, na lei, ele vai falar assim, ó, os bons atenienses são incomparavelmente bons, pois só eles são bons por compulsões, não por compulsões externas, mas por disposição interior. E ele vai discorrer sobre isso, né? Assim, tem muita coisa, né? Ele vai falar da virtude, ele vai falar da... Tá meio ruim aqui o negócio. Ele vai falar das durações das penas futuras, ele vai falar aqui da educação moral, ou quando as pessoas perdem para si mesmo, eles têm uma expectativa, e aí eles criam um vício. Quando eles vencem a si mesmo, eles vão buscar virtude, que vai resultar no bem. Isso aqui está tudo no diálogo de educação. Ele vai falar, desse modo, a alegoria que nos compara às marionetes não será sem efeito, e o significado da expressão superior a si mesmo, inferior a si mesmo, se tornará um tanto mais claro. Ele vai falar, ele vai jogar a
a qualificação do pessoal de Atenas pelas características do desenvolvimento moral, começando do mais perverso para o mais sublimado. Quando Kardec vai colocar primeira vez ele vai colocar na imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar lá a escala espírita, que depois ele vai colocar no Livro dos Espíritos, as 10 escalas, ele está citando diretamente Platão. Ele fala assim, olha, os atenienses, através de Platão, era categorizado pela escala moral de relacionamento. E no diálogo da escala espírita, com quem nós podemos dialogar, Kardec vai fazer a mesma relação. Assim, tem bastante coisa, né? Assim, mas aí depois a gente... Não, as pessoas estão pedindo a parte 2. Então, parabenizando o seu trabalho, os seus slides, as suas falas, e pedindo a parte 2, e pedindo também a disponibilização dos slides. Se você eu separo aqui, eu passo em PDF, eu passo até em PowerPoint, porque aí depois se alguém quiser mexer. E outra coisa, isso aqui é um trabalho coletivo, que a gente vai, cada um pegando um, né? Nós estamos aqui em quantas pessoas? 33? Um livro para cada um. Rapidinho. Não, Arthur, a gente tem aquilo que eu falei, sobre esse projeto ampliar, a gente tem um ano que vem para a gente pensar em como ampliar ele. Tem muito estudo aí, muito mais até do que o espiritualismo racional, mas o importante é a gente perceber que existe todo um contexto por trás que consolida a ideia do espiritismo, que a gente se desenvolve, como o homem se desenvolve, como é que as ideias foram surgindo, e que isso só corrobora o que é o espiritismo, entendeu? Que é esse contexto todo que a gente vem. Quer dizer, a gente percebe já de cara no espiritualismo racional muita coisa. E aí você traz ainda a filosofia grega e você vê que lá tinha inclusive o espiritualismo racional embasado, o espiritismo, a moral do Cristo e tudo isso embasado. Eu não pus aqui, viu, Satírio? Tem um livro aqui, depois eu vou te passar, Juliana, acho que é Filebo, aqui, se eu não me engano. São 230 inserções aproximadamente de prazer e 127, se eu não me engano, de dor. Ele vai dialogar. Eu até passei para o Paulo, falei, Paulo, sem fazer anacronismo, mas o Meire de Bihan, com certeza, ou o Condillac, eles sabiam disso aqui, porque, Juliana, é impressionante. É o livro inteiro ele separando dor, prazer. Olha, isso aqui é dor da alma, isso aqui... Ele vai falar da dor da alma, ele vai falar da dor do corpo, ele vai falar de prazer, ele começa a apontar caminho que o espiritualismo racional vai desenvolver. Assim, tem muito material. Não, nós vamos organizar isso daí em alguma forma de estudo para a gente poder disponibilizar para o pessoal. E vamos fazer um estudo ano que vem, já está claro. Em relação ao evento, a gente está no seguinte pé. Milena está perguntando o nome desse livro, Arthur. Acho que é isso que você acabou de citar. Responde aí então. Enquanto isso, deixa eu comentar aqui. A gente não vai ter o evento com o Paulo, porque realmente o Paulo ficou, vou fazer, não vou fazer, e no final ele tá viajando, tá com a família dele, com a filha dele nos Estados Unidos, e a gente remarcou a data para meados de janeiro. Janeiro, o Espiritismo para Todos não tem estudo, mas a gente vai fazer esse evento com ele. Então a gente tem uma outra oportunidade. Aqui, né? É o Filebo. Não dá para ver, Arthur. Como chama? É o Filebo. Digita. Digita, por favor. Filebo, tá, vou digitar. Tá. A gente publica no Facebook, depois lá a foto e o texto. O pessoal pode... Então, assim, a gente vai remarcar o mesmo evento que a gente fez agora, com a Ju, que também faltou continuação, e com o Arthur. Vamos ter mais um papo. A minha proposta vai ser para os dois não começar do zero de novo, mas começar de onde paramos, no caso do Arthur e da Ju, porque os vídeos estão disponibilizados. Vamos refazer isso antes da live do Paulo em janeiro. Então em janeiro a gente vai ter mais 3 eventos somente,
que são esses eventos, né? 2 prévios, isso. E pro ano que vem, eu já estou falando com o Arthur há algum tempo, e com a Juliana também, com ela eu já consegui, com o Arthur eu vou parar com o Arthur. Se alguém quiser se dispor a ajudar, vamos parar para organizar alguns temas, algumas coisas em pacotes, que não dá para a gente ler os 50 livros de uma vez. Então, por onde a gente começa, o que, que a gente faz? Eu vou arrancar essa informação do Arthur, vou dar uma organizada. Os livros estão todos disponíveis. Quem tiver algum tema, alguma coisa, eu vou pegar com o Arthur os livros. Depois a gente disponibiliza para quem quiser fazer pesquisa em PDF. Ele tem um monte de livros aí em PDF. Tá? Então a gente fica com esse compromisso com vocês. E... Satiro. Fala. Biblioteca do Espiritismo para Todos. Daí você coloca todos os livros lá. Colocar lá. Vamos chegar lá. O trabalho está passando a gente. Mas eu vou pegar essas informações todas, vou guardar. Sempre que alguém quiser, eu tenho à mão. Eu passo um link, já deixo um link para vocês poderem entrar e baixar, entendeu? O que vocês quiserem lá, dentro daquelas pesquisas que a gente já faz com o Paulo, com o espiritualismo racional, a gente também tem uma pasta sobre isso que o Paulo passou. Então a ideia é mais ou menos por aí. Eu acho que cumpriu uma parte do objetivo. Não é desvendar tudo, eu sabia disso, o Arthur sabia disso. Estão vendo a grandiosidade do que Sócrates fez e o quanto a gente tem que estudar, né? E está relacionado de diferentes maneiras. E outra coisa, viu, Satiro? Nós não abordamos aqui 30% do trabalho que Kardec fez. Tem bastante. Kardec, ele foi bem. Não estamos nem falando de começar por Sócrates, estamos falando em o que o que Kardec pesquisou de Sócrates. Nós não passamos aqui 30%. Não dá tempo. Né? Então, como o nosso objetivo é fortalecer o estudo, né, e não ficar só com palestras, mas a gente poder estudar, vamos organizar de alguma maneira para que a gente possa ter um melhor aproveitamento o ano que vem. Mas a gente já promete aí uma palestra para janeiro, que vai ser em breve marcada a data e republicada. Então, infelizmente, não teremos o Paulo esse mês, mas teremos o mês que vem, dia 17 de dezembro, teremos o Natal Espírita. O Paulo parece que vai vir fantasiado de Papai Noel, entendeu? Estou tentando cantar ele para ele vir fantasiado de Papai Noel. Vamos ver se eu consigo, né? E vamos bater um papo com ele sobre o Espiritismo, o Natal e tudo mais. Ainda não bolamos nada ainda, mas vai sair uma coisa bem legal aí, com certeza. Tá bom? Então, obrigado pela presença a todos. Muito obrigado, Arthur. Cumpriu com um louvor. Como é que diz? 5 estrelinhas. O dever de casa, entendeu? Olha, eu esperava menos e já estava entusiasmado. Com o que você começou a apresentar, ficou complicada a situação, viu? Ficou bem complicado mesmo a coisa, viu? Não, então tem espiritualismo nacional inteiro para a gente estudar, não é tão ferrado. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Tá? Alô. Boa noite a todos aí. Agradeço a presença. Obrigada a todos também. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Grande Arthur, muito obrigado, cara. De coração. E vamos parar, viu? Nós vamos parar aí para desenhar esse negócio no começo do ano, com calma. Até mais. Boa noite a todos.